a leitura inicial da Agenda Cristã de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, em favor de você mesmo. Aprenda a ceder em favor de muitos, para que alguns intercedam em seu benefício nas situações desagradáveis. Ajude sem exigência, para que outros o auxiliem sem reclamações. Não encarcere o vizinho no seu modo de pensar. Dê ao companheiro oportunidade de conceber a vida tão livremente quanto você. Guarde cuidados no modo de exprimir-se em várias ocasiões. As maneiras dizem mais que as palavras. Refira-se a você o menos possível. Colabore fraternalmente nas alegrias do próximo. Evite a verbosidade avassalante que conserva sem intermitências, cansa ao que ouve. Deixe ao irmão a autoria das boas ideias e não se preocupe se for esquecido, convicto de que as iniciativas elevadas não pertencem efetivamente a você, de vez que todo bem procede originariamente de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão. Querido Pai, que nessa noite possamos, envolvidos nas doces palavras que vêm do Evangelho de Jesus, mergulhar em nosso interior e em contato conosco mesmo em essência, nos acolhermos, refletindo sobre o tema da palestra de hoje, a prática do amor, para que, aprendendo com o Senhor, possamos nos auto-amar, amar ao próximo e amar ao Deus. Que suas bênçãos, Pai, se estendam sobre todos nós. Para a palestra de hoje, chamamos o nosso Lacordaire Fayad. Queridos irmãos e irmãs, que possa Jesus prosseguir nos envolvendo nas doces vibrações do seu amor e da sua paz. Aos nossos queridos também internautas da FEB TV, nossa gratidão por estar nos acolhendo nos seus lares. Muita paz a todos nós. Estaremos hoje trocando ideias em torno desse assunto tão fundamental e importante nas nossas vidas, a prática do amor. Nós iniciamos a nossa exposição fazendo uma pergunta: qual é a forma mais eficaz de demonstrar o amor? O que vocês acham? Qual é a forma mais eficaz de estarmos demonstrando o amor? E às vezes, quando nós falamos nas virtudes, e acima de tudo a virtude do amor, nós às vezes temos uma ideia de que toda e qualquer virtude já é algo pronto. E às vezes nós perguntamos: você ama? Olha, ainda não. Mas o que realmente vem a ser o amar? Então, qual é realmente a forma mais eficaz de demonstrar o amor? E é em torno deste assunto que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E também vós, uns aos outros, vos ameis. Está um registro de João, no capítulo 13, versículo 34. O que nós percebemos quando Jesus nos recomenda esse novo mandamento que Ele nos dá?
que vos ameis uns aos outros. O que está por trás desse que vos ameis? Como eu vos amei? Com base na pergunta inicial, que é essa pergunta: qual é a forma mais eficaz de demonstrar o amor? Como é que eu posso estar realmente amando o meu próximo no exemplo de Jesus? O que Jesus veio fazer no seio da coletividade humana, na humanidade, com os ensinamentos celestes que Ele nos trouxe? Ele veio só falar? O que Ele fez? Exemplificou. Ele praticou. Então aí nós já temos aqui por trás desta fala, o que Jesus está falando? Ele não está nos convidando a praticar o exercício do amor? E toda e qualquer virtude, como é que nós vamos construí-la? Não é na prática? Quando ele diz assim: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Estamos sujeitos às tentações ou não? Estamos. E quando nós cairmos em tentação, o que devemos fazer? Nos acolher e prosseguir praticando as virtudes que vai estar de alguma forma nos fortalecendo para nos mantermos nessa sintonia do amor. Vejamos em Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, ele diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto mais instruído e depurado, tem sentimentos. E aí vamos perceber o que ele está colocando aqui. Como é que eu vou estar aprimorando a chegar na excelsitude do amor? Tem aqui na fala de Lázaro, quando ele diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus. E qual que é a doutrina de Jesus? É uma doutrina teórica? Acima de tudo, uma doutrina da prática. Fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Amar o próximo como a si mesmo. Então vejamos que a maior e a excelsitude do amor, a maior expressão do amor está na prática. Como que nós vamos encontrar, como que nós vamos alcançar essa elevação se não trabalharmos? Então quando ele diz: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Ok. Como vamos conseguir isso? Visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Quando o apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. O que ele está mostrando? A predominância ainda do instinto egóico sobre o instinto essencial, porque o instinto é uma criação divina, mostrando que é somente acolhendo esses nossos movimentos e buscando praticar com o foco no autoacolhimento, no autoamor, na sintonia com as leis divinas que estão impressas na nossa consciência, é que nós vamos estar realmente exercitando o amor. Então, o que vem a ser o amor? É este trabalho que nós somos convidados a desenvolver conosco. Olha, em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruídos e depurados, tem sentimentos. Então, os instintos, ele é de ordem divina. Agora, a forma como nós o utilizamos, às vezes nós o corrompemos.
nós o pervertemos. Mas é somente nos acolhendo e trabalhando esses instintos, nós vamos estar aqui exercitando, indo ao encontro deste amor que nós já trazemos dentro de nós em estado latente. Tanto é que o apóstolo Paulo, mais na frente, ele chega pelo exercício da prática, da busca de aplicar o desenvolvimento das virtudes em sintonia com as leis de amor, ele consegue dizer lá no final: já não sou mais eu quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Vejamos que também Allan Kardec pergunta ao Espírito Santo Agostinho na questão 919, nesse capítulo 12 da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Na questão 919, qual é o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? O que ele está buscando aqui? Como é que eu posso praticar o desenvolvimento do meu aprimoramento? E ele coloca: um sábio da antiguidade já vos disse, conheça a ti mesmo. Mas o codificador, ele amplia para nós essa percepção. Vejamos que na questão 919A, o que ele diz? Olha: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Porque quando ele diz conhecer a ti mesmo, ficou meio genérico, não ficou? Agora, como que eu posso praticar esse conhecer a si mesmo? É isso que Allan Kardec pergunta a Santo Agostinho, e nos oferecendo essa diretriz, essa lógica, de forma factível. Como que eu posso fazer isso? Vejamos a resposta de Santo Agostinho, quando ele diz assim: qual o meio então de chegar a isso? Kardec pergunta, né? A resposta: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. O que ele está falando aqui? Da prática que ele desenvolvia e desenvolveu com a sua metodologia própria, que ele também está nos buscando, nos recomendando. E quando ele diz, fazei o que eu fazia, o que ele fazia? Praticava, isso mesmo. O que ele praticava? Ele praticava o que ele diz aqui, olha. No fim de cada dia, ele interrogava a própria consciência. O que ele estava fazendo? Buscando se auto-perceber naquilo que ele havia procedido dessa ou daquela forma, está na sintonia conforme os ditames da minha consciência, sendo a consciência a voz de Deus dentro de nós, como diz Emmanuel. E ele diz ainda, além dele se perceber, ele também buscava o feedback, ele buscava a percepção na relação com o outro. Vejamos o quanto é importante a prática do amor também na relação com o outro, porque a forma como ele se manifestava nas suas relações com o outro era uma referência também para que ele pudesse perceber no que ele poderia melhorar. Agora vejamos que a pergunta, ou seja, essa verificação que ele fazia num profundo sentimento de aprendiz, de autoaceitação de si e das possibilidades de cair em tentação. Ele prossegue ainda na resposta: foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que de mim necessitava de reforma. Então vejamos o quanto é factível essa busca do exercício de se auto-perceber.
E nos dá justamente essa percepção de que o amor, ele é uma caminhada, ele é uma estrada, ele é uma joia que a todo momento nós estamos a aperfeiçoá-la. Não é algo pronto, é algo que é factível a todos nós, que nós vamos construindo paulatinamente. Quando é que nós já conhecemos a plenitude do amor? Quando é que nós vamos deixar de desenvolver a virtude do amor ou qualquer outra virtude? Nunca, sempre nós vamos estar crescendo. Então veja, aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá. Então ele tem aqui 3 referências fundamentais para que nós possamos praticar o desenvolvimento do amor: a autopercepção consigo, a percepção na relação com o outro e a busca da ajuda e da assessoria, do amparo espiritual, que todos nós contamos com isso, sem exceção. Quando nós buscamos a oração, e vamos perceber que aqui também é uma outra prática do amor. Orar é uma prática do amor. Emmanuel nos diz que a oração, ela é o interfone que nos liga ao Criador. E através dos fios invisíveis do pensamento, ele nos responde, atendendo às nossas necessidades. Ainda diz mais, a oração, ela está presente em todo o universo. Ora o Pai nas galáxias, o homem e a mulher no solo e o verme debaixo do solo. O que é oração? Ele diz, no vai e vem das águas do mar, na busca deste equilíbrio, é o mar orando. Quando nós colocamos uma planta na sombra e ela busca o sol, no fenômeno da fotoataxia ou do fototropismo, é o vegetal orando. Então a oração também é uma prática de alto amor. E naturalmente, de alto amor que nós podemos orar na oração intercessória. Ele ainda prossegue, Santo Agostinho, quando ele diz assim, vejamos o quanto que isso aqui é prático e factível para todos nós. Olha, formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste, e que com que fito agiste em determinadas circunstâncias. Se fizeste alguma coisa que censurareis nos outros. Se praticaste uma ação que não ousarias confessar. E aqui ele já fala uma outra questão para nós mudar muitas vezes a ideia que às vezes trazemos conosco, que os bons espíritos têm um olhar de censura para nós. E não é verdade. Porque os bons espíritos sabem o que vai no mais íntimo das nossas almas. Então ele vai justamente fazer uma referência consciencial. Aquilo que você não puder fazer em público e você quer fazer às escondidas, não faça. Ou seja, olha, aquela ação que você vem a fazer e você não tem coragem de confessá-la, busque então não fazer. O que ele está fazendo? Uma reflexão consciencial. Agora vamos perceber que de todas, na fala de Santo Agostinho, ele também está nos convidando a uma meditação. Uma meditação reflexiva. Porque há vários níveis e há vários tipos de meditação. Aqui é uma meditação reflexiva. Passar em revista não é autocensura, não é autocrítica. Passar em revista é você, diante dos fatos, diante das situações, diante das suas atitudes, você ter um olhar para com você, um olhar terapêutico, que é o olhar de Jesus. Em nenhum momento Jesus censurou.
assim como também nosso anjo de guarda. Porque, independente do que você faça, do que você pensa, nós já somos o que somos. É à medida que nós vamos exercitando, praticando este amor, nós vamos nos possibilitando, como Santo Agostinho nos dá aqui o exemplo, de desfrutar quem nós somos. Porque nós, para Deus, como diz o Espírito Joana de Ângeles, o pior bandido, o pior pecador é o anjo de amanhã. Portanto, o anjo de hoje é o pecador arrependido de ontem. O Espírito Honório, neste livro Eu, Espírito Imortal, ele nos coloca sob o ego. Como Carl Gustavo Jung coloca, nós somos um self, nós somos uma essência, nós somos luzes, nós somos amor. Mas nós temos um ego. O que é o ego? Conforme Carl Gustavo Jung, é o nosso lado sombra, é o nosso lado ignorância. O Espírito Honório, neste livro, Eu, Espírito Imortal, ele diz assim: o ego é uma energia que existe na psique para auxiliar a alma na tomada de consciência de si mesma. Mas, quase sempre, o abuso das paixões o transforma em energia dominadora e não auxiliar, cuja verdadeira função deve ser a de proporcionar ao ser essencial, ou self, a conexão com a vida de relações nos aspectos objetivos da existência, principalmente no mundo físico. O Espírito Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela coloca que o ego são as nossas experiências de descaminhos, são os nossos equívocos. Então o ego, ele numa ação egóica, nós temos os nossos equívocos, e que ela diz que esses equívocos nos acompanharão pela lei de causa e efeito, para que nós possamos ressignificá-los. Se assim não fosse, nós não teríamos a evolução. O Espírito Honório já coloca também, ampliando esta visão, que o ego ele é inerente a todos nós enquanto seres relacionais. E é justamente dentro dessa reflexão que nós vamos ampliando o que realmente vem a ser a prática do amor. Então, quem nós somos? Nós somos um ser luz. Que brilhe a vossa luz, disse Jesus. Vós sois o sal da terra. A todo momento, Jesus nos colocando na nossa potencialidade enquanto filhos de Deus. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Mostrando que não há privilégio diante da divindade. Então nós somos luzes, nós somos amor, nós somos ternura, nós somos todas as virtudes em estado de potencial a ser desenvolvido. Portanto, utilizando das nossas manifestações no mundo, nós então, esse ser espiritual que nós somos, e aí nós vamos perceber a ponte, fazendo essa ponte com o esclarecimento que o Espírito Honório nos traz do ego, nós temos a necessidade do ego para estar manifestando o nosso potencial do fazer, do estar e do ter na relação com o mundo. Agora, como nós fazemos essa relação? Se nós trabalharmos fazendo, no caso do comportamento, da atitude, dos nossos gestos, o estar nas situações, nas circunstâncias, nos acontecimentos, do ter, dos bens materiais, dos títulos acadêmicos, em sintonia com o ser que somos, nós estamos utilizando do ego e construindo cada vez mais a nossa elevação espiritual,
do ser que nós somos. Quando nós pervertemos o ego, nós vamos estar agindo com egoísmo ou com egocentrismo, culto ao ego. Então, se eu, no fazer, nos meus comportamentos, nas minhas atitudes, eu busco focado em quem eu sou, me ajudando no que eu estou fazendo, eu vou estar sendo um colaborador, um co-criador, em sintonia com a própria divindade. Primeiro comigo, desempenhando a minha autotransformação e, ao mesmo tempo, como seres sociais e interrelacionais que nós somos, nós estaremos também contribuindo com a elevação do nosso semelhante. Por isso que é muito importante e fundamental que nós tenhamos este olhar de profundo respeito e acolhimento com os nossos movimentos egóicos. Porque os nossos movimentos egóicos, eles estão muito ligados ao nosso processo sociocultural, socioafetivo. E aquilo que nós hoje trazemos de dessintonia com a nossa essência, quando nós desenvolvemos esses comportamentos, nós não tínhamos a consciência que temos hoje. Então é muito importante que nós desenvolvamos, como colocou Santo Agostinho, o passar em revista das nossas ações. O estar. Muitas vezes nós estamos em determinadas situações ou circunstâncias e acontecimentos desafiadores da nossa vida. Agora, como eu quero agir diante daquilo que eu estou sentindo frente a essas situações de raiva, de medo, de insegurança? Eu posso, em sintonia e com essa certeza de quem eu sou, me acolhendo nesse momento de desafio em que eu estou e buscando me tornar um ser cada vez melhor. Por isso que Santo Agostinho colocou, ao passar em revista e em busca da oração, nós vamos nos tornando pessoas melhores, conseguindo desfrutar cada vez mais de quem nós somos, naquilo que eu estou, naquilo que eu faço e naquilo que eu tenho. Há questões materiais. Quando eu ajo de uma forma consciente de quem eu sou, no que eu tenho, eu vou agir com responsabilidade, mas com desprendimento. É o que Emmanuel nos chama como mordomos dos bens divinos. O que o mordomo faz? Ele tem consciência que os bens estão sob a sua administração, mas ele tem consciência de que aqueles bens não lhe pertencem. É o que Jesus coloca. Não amontoeis tesouros onde a traça corrói ou a ferrugem consome. Então nós vamos nos construindo o ser cada vez melhor, com base em quem nós somos, através dessas relações que o ego, como sendo esse intermediário da psique, da nossa mente, nos ajudando a interagir no mundo externo, construindo um mundo melhor dentro de nós, que o apóstolo Paulo coloca, viver no mundo, mas não para o mundo. Muito bem, dentro então dessa percepção, nós trazemos as nossas competências. Da mesma forma que também Joana de Anjos coloca no livro Amor Imbatível Amor, nós somos a semelhança de uma semente, que traz dentro dela uma árvore dormitando. Ou seja, dentro da semente tem todos os ingredientes necessários para o despertar da árvore que a tipifica. Agora, para isso, é fundamental que nós busquemos plantá-la, regá-la e adubá-la. Daí, a prática do amor. Então, vejamos, dentro dessa visão das competências, nós trazemos conosco a competência afetiva, a competência efetiva, a competência criativa e a competência
investigativa, que em síntese é o que está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos e também na mensagem de Lázaro, que nos fala do desenvolvimento do amor. Vejamos então, dentro dessas competências, nós vamos perceber também na questão 115 do Livro dos Espíritos, se Deus criou espíritos bons ou espíritos maus, essa é a pergunta. E os espíritos respondem que não, todos fomos criados com o mesmo carinho, com a mesma afetividade, dotados do mesmo potencial, simples e ignorantes, ou seja, com todos esses atributos a serem desenvolvidos. Aqueles que nos tornamos dóceis, em sintonia aos ditames da nossa consciência, paulatinamente nós vamos nos desenvolvendo, nos tornando uma pessoa melhor e já desfrutando da felicidade relativa no aqui e agora. E aqueles de nós que nos rebelamos, naturalmente vamos ter de volta dor e sofrimento em virtude do descaminho que estamos fazendo ou no movimento egocêntrico ou egóico. Dentro da competência afetiva, o que é então? É a competência em que a pessoa está emocionalmente envolvida com aquilo que está realizando na vida. Então vejo, o fazer, o estar, o ter, ele é de todos nós. Agora, como que eu me manifesto com base em quem eu sou fazendo? Como que eu me manifesto com base em quem eu sou enquanto espírito imortal, um aprendiz da vida? Tendo, estando. Eu estou realmente me acolhendo afetivamente? Quando eu erro, quando eu ajo de uma forma inadequada dentro dos meus conceitos, como que eu ajo comigo? Eu me acolho afetivamente? Ou eu me critico? Ou eu me censuro? A nossa competência essencial é de afetividade. É o convite ao autoacolhimento, de forma incondicional. Da mesma forma que eu posso dizer ao meu filho, sabendo separar o que é a atitude dele, o que é a conduta dele. Afetivamente eu acolho, digo, eu lhe amo, meu filho. O que eu não amo é essa atitude que você está tendo. E muitos de nós, afetivamente, nós nos envolvemos, nós nos entregamos naquilo que estamos fazendo. Mas é fundamental que aquilo que nós estamos fazendo tenha também um resultado. Aí nós vamos ver a efetividade, que é justamente a pergunta que Kardec faz. Qual é o meio prático para que nós possamos resistir ao mal e desenvolver o bem? Então, afetivamente é eu me acolher plenamente e buscar agora passar em revista. O que viria, que resultado eu quero com isso? Então, eu quero efetivamente me tornar cada vez uma pessoa melhor, me ajudando no que eu tenho, no que eu faço, no que eu estou, que ainda deixa a desejar, me aprimorando cada vez mais. Então, na efetividade, é a capacidade de concluir ideias, planos e objetivos na vida. Muitos de nós temos uma boa iniciativa, mas acostumamos ou não concluir as metas que nós estabelecemos. Então, por isso que é muito importante nós observarmos as perguntas conscienciais. Quando Jesus, diante de Saulo, ele pergunta a Saulo, Saulo, por que me persegue? Qual é o sentido que você quer? O que está te motivando você a agir dessa forma? Onde você quer chegar com o que você está fazendo? Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Jesus sabia ou não? Então, para quem que ele perguntou? Não foi para ele. Foi para ajudar Saulo, ajudar Pedro e ajudar a todos nós nas perguntas conscienciais.
que é o que Santo Agostinho também nos ajuda, nos trazendo o seu próprio exemplo, para que além de afetivamente, nós efetivamente busquemos trabalhar conosco amorosamente. Porque senão nós vamos ficar somente nas intenções, mas na efetividade nós não temos o resultado da nossa mudança para nós. Porque é fundamental que eu busque fazer um planejamento de mudança que seja factível e respeitando as minhas próprias limitações. Com essa consciência de que, de onde eu estou, onde eu quero chegar, existe um espaço a ser trabalhado. E eu só vou me motivar a realizar este projeto efetivamente se eu afetivamente estiver comprometido comigo, do autoacolhimento, do autoamor, da autoaceitação. As pessoas que mais marcaram a nossa vida não foram pessoas que nos deram coisas. E quando deram coisas, elas se deram com aquilo que elas estavam dando. Porque o gesto afetivo, naquilo que ela estava fazendo, orientando, ou dando, ou estando, ela fez a diferença. E é justamente essa diferença que caracteriza a nossa individualidade. Cada um de nós temos o nosso perfume próprio. Cada um de nós temos o nosso jeito próprio. Porque tudo já existe no universo. O que não existe? O nosso jeito de como expressar o que está no universo. E cada vez mais que eu vou me acolhendo, cada vez mais que eu vou treinando, praticando o amor, eu vou ampliando este meu perfume. Eu vou ganhando essa característica que o Jung chama da individuação. Por isso nós somos seres únicos no universo, mas não somos os únicos. Então, cada um de nós temos a nossa característica. Dentro, então, desta potencialidade que trazemos conosco, nós temos agora a criatividade. E a criatividade é que vai nos possibilitar, diante das situações mais diversas, que povoam a nossa intimidade, ou aquelas que chegam até nós, como um convite da vida e do universo, ao nosso crescimento espiritual, porque quando Jesus diz, o Pai não coloca fardo pesado e ombro frágeis, o que quer dizer? Nenhum de nós estaremos em qualquer situação sem que, para isso, nós tenhamos competência para equacionar. A competência dentro de uma visão enquanto potencial. Agora, as habilidades, nós somos convidados a desenvolver de que forma? Praticando. Então, a prática, ela permeia a todas as nossas ações para o nosso autodesenvolvimento. Então, vejamos dentro da criatividade. É a capacidade de criar caminhos e soluções diante dos objetivos de vida. É a competência que gera o poder da iniciativa na vida minha, na relação também com as pessoas, com a vida, com as situações. Muitas vezes aquilo que eu, dentro de uma perspectiva, dentro de um conhecimento, eu fiz uma escolha. E diante de toda a escolha, dentro da lei de liberdade, o que vem depois? Uma consequência ou uma experiência. Então, essa própria experiência que vem depois, ela está também nos convidando a uma nova escolha. Então, é muito importante que nós tenhamos a afetividade, a efetividade e a criatividade. Porque se eu fiz uma escolha que agora eu sinto, eu vejo, eu percebo
que foi equivocada, que não está na sintonia da lei de amor, da lei de justiça, da lei de caridade, que são as leis maiores, eu sou convidado a fazer uma nova escolha. E para que eu possa fazer essa nova escolha, é fundamental que eu exerça também a competência da criatividade, fazendo aquelas perguntas, conforme Santo Agostinho nos coloca, que está no campo da investigativa. Eu buscar agora investigar. Por que eu estou nessa situação? Porque fui eu quem me coloquei nessa situação. Consciente ou subconsciente. Porque às vezes eu tomei uma escolha, abracei uma escolha e não agir conscientemente. Foi uma escolha, muitas vezes, automática, impulsiva, mesclada pela raiva, pela culpa. E essa experiência que eu abracei agora, ela vai me gerar uma nova experiência. Então, a investigativa é a competência que leva o ser humano a questionar os rumos da própria vida e avaliar seus interesses em buscar respostas e conhecimentos além do já alcançado. Nós vamos perceber que faz parte da nossa intimidade, do DNA do Criador em nós, essa nossa busca. Da mesma forma que nós não fomos criados para ficar com sede, mas para ter sede, e quando falta água no nosso organismo, o nosso cérebro já manda logo os impulsos para que nós possamos nos atender, e no momento em que eu atendo na sede que eu estava, naquele momento passa a sede, mas ela volta. Da mesma forma, nós também temos a sede psíquica, emocional, afetiva, sede de troca, sede de relacionamentos, as sedes mais diversas, a sede de evolução. Mas sabiamente a divindade pôs a fonte aonde? Dentro de nós. Quando eu uso, portanto, dessa minha competência afetiva, efetiva, criativa e investigativa, eu passo agora a estar exercitando consciencialmente a prática do amor. Porque o amor é tudo aquilo que eu faço em sintonia com as leis divinas, focado nas virtudes. Portanto, quando eu estou me autoacolhendo, com essa consciência de quem eu sou, me ajudando no que eu estou e buscando me trabalhar para estar melhor, eu estou exercitando o alto amor. E o alto amor, nós vamos também desenvolver o alo amor, que é a consequência. Quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, é como uma flor. Para que ela possa perfumar o jardim, ela se perfuma primeiro. Os recursos que ela utilizou para produzir o perfume não lhe pertence à vida. Assim somos nós. Nós somos repletos de recursos e nunca vai nos faltar. Por isso que quando Santo Agostinho coloca que ao término de cada dia passar em revista e buscar o recurso da oração, nós vamos ver as outras possibilidades que eu não percebia. Nós estamos mergulhados num universo de possibilidades. Então são essas 4 competências fundamentais para estar nos ajudando nesta viagem de nos tornarmos pessoas melhores. Eu pergunto, todos nós somos espíritos imortais? Somos? Somos. Todos nós somos amor? Somos? Isso. Agora eu pergunto, se eu sou amor, a Jamile também é amor, é um espírito imortal, eu sou a Jamile? Então o que nos diferencia? O perfume de cada um. O jeito que a Jamile trabalha, a afetividade, a efetividade,
essa ação investigativa que ela tem de se autoacolher, de buscar novos rumos, novas diretrizes, novas iniciativas, ela desenvolve uma criatividade que é só dela. Então, de todas as filhas do Criador, você é única, mas não é a única. E aí nós vamos entendendo a importância que tem a prática do amor. Vejamos então alguns comportamentos ou algumas visões que nós trazemos conosco distorcidamente. Quando Santo Agostinho nos convida a essa busca interior, ele está nos convidando independente do que nós sentimos, independente do que nós fazemos, do que nós estamos, do que nós temos, mas buscar ver como eu estou tendo, como eu estou fazendo e como eu estou estando, para que eu possa estar me ajudando. Muitas vezes a nossa visão distorcida sobre nós mesmos. Então vejamos, muitas vezes no campo do sentir, olha, eu estou condicionado a se valorizar somente quando eu expresso sentimentos equilibrados. E muitas vezes nós entramos num processo de julgamento quando não sentimos coisas boas. Como eu sou ruim. Olha o que eu estou sentindo raiva. Como eu sou incapaz. Olha o meu medo. Olha a minha insegurança. Então o meu valor não é em quem eu sou, é no que eu estou sentindo. E como o nosso psiquismo, a nossa mente, ela vicia, eu muitas vezes tenho um padrão viciado de me tratar desse jeito. Dentro de uma visão muitas vezes ideológica, de censura, de crítica. E não percebo que o que eu sinto, eu sou mais do que eu sinto. Dentro do outro campo, do saber, condicionado a se valorizar somente quando expressa inteligência, diante das demais pessoas. Se julga quando não compreende algo e afirma ser incapaz, ignorante ou burro. Como eu sou burro? Como é que pode eu não aprender isso? Então, dentro dessa censura, dentro desse enquadre, parece que eu sou o que eu sei. E não vejo, e não me vejo como um aprendiz da vida. Por trás de toda essa censura, o que tem? Um padrão de autoexigência. Vem da onde? Do meu caldo, muitas vezes, sociocultural. Mas nós não somos a história da nossa vida. Nós somos mais do que a história da nossa vida. Então, é uma visão distorcida. Ainda, no campo do ter, olha. Condicionado a se valorizar somente quando conquista coisas externas, dinheiro, beleza, status, etc. Se angustia e se julga por não ter aquilo que deseja. E aqueles de nós que assim agimos, vivenciamos uma superficialidade, porque estamos focados na questão do ter. E não nos percebemos quem nós somos naquilo que nós temos. E principalmente nos deixando levar pela mídia, pelo iPad, o iPod e assim por diante, pelos posse dos bens. E aí eu me vejo e também vejo os outros e desenvolvo uma relação de superficialidade, uma relação coisificada. Ainda, uma outra visão distorcida do fazer, condicionado a se valorizar somente quando faz as coisas certas, de conformidade com a expectativa das normas, da ideologia, do grupo ou da cultura. Dentro, portanto, dessa visão, nós então temos uma visão distorcida de nós mesmos. Muito obrigado, viu? Samaritana da água. Vejamos como é importante nós buscarmos esta visão que a doutrina espírita nos possibilita, de mergulharmos em quem nós somos, com foco
em quem eu quero me tornar. Porque cada um de nós vamos desenvolver o nosso jeito de expressar a nossa potencialidade. Quando, portanto, eu estou preso dentro desta visão dos meus valores, no sentir, no saber, no ter, no valor, no fazer, eu me distancio da minha essência amorosa. Portanto, eu estou aqui tendo uma atitude de quê? De desamor. Porque eu não estou me autoacolhendo. Eu não estou me vendo em quem eu sou, naquilo que eu tenho. Quem eu sou naquilo que eu faço. Quem eu sou naquilo que eu estou. Muitas vezes eu estou num cargo ou numa posição social. Como ouvimos outro dia, alguém ao telefone dizendo assim: com quem você acha que você está falando? Eu sou o fulano de tal, de tal. Lê do engano, né? E aí nós vamos lá no Evangelho. Aquele que tem, mais ainda lhe será dado. E aquele que não tem, até o que pensa que tem lhe será tirado. Porque ele pensava que ele tinha tudo ali naquele momento que ele estava falando. Mas quem de nós podemos escapar do momento da desencarnação? Que nós vamos nos deparar com a realidade de quem nós somos. Allan Kardec coloca na Revista Espírita uma experiência de que um espírito manifestando na Sociedade de Estudos Espíritas em Paris, e a neta estava presente à reunião. O espírito diz estar em sofrimento. E a neta então o questiona: mas vô, como pode o senhor estar em sofrimento se o senhor era um homem bom, um homem justo, um homem honesto? E ele foi e disse: minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante de Deus, bom, honesto e justo diante dos homens. Então nós vamos perceber a importância que tem de nós estarmos desenvolvendo realmente quem nós somos. Dentro, portanto, desta visão distorcida que nós nos colocamos diante da vida, nós entramos num padrão de irresponsabilidade e às vezes não nos damos conta, porque nós estamos tão acostumados a funcionar desse jeito e que não nos damos conta. Então a irresponsabilidade frente à vida, na relação conosco com o outro, pode ser compreendida como um estado emocional que se expressa por meio de atos de autodescuido, autodesconsideração e autodesprezo. Por quê? Eu muitas vezes não me dou conta do autodescuido que eu estou me fazendo. Quando Jesus coloca o amar ao próximo como a si mesmo, ou fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, primeiro, Ele está nos convidando a treinar conosco. Aqui nós estamos vendo um padrão de desamor, e que às vezes eu nem me dou conta disso. Então, nessa atitude de irresponsabilidade, vejamos, aqui nós temos os 3 aspectos. No autodescuido, é todo ato que praticamos ou deixamos de praticar conosco ou com alguém que prejudica o bem-estar físico, psíquico ou emocional. Então, muitas vezes, nós nos descuidamos de nós mesmos e assumimos responsabilidade que não nos pertence. Às vezes, nós dizemos: mas eu sou mãe, eu sou pai. Se eu não fizer, quem vai fazer? Então, o fazer é sempre do outro. Não tem como nós fazermos para o outro. É sempre respeitando a atitude e o comportamento do outro. A única pessoa com a qual nós temos o poder, o direito e o dever de fazer algo é conosco. Com o outro nós vamos fazer igual o nosso anjo de guarda, é ajudar, é auxiliar. Primeiro porque ninguém vem para essa grande nau chamada Terra
esse grande hospital escola, sem que passemos primeiro por um trabalho muito amoroso e minucioso de orientações. Como diz o Espírito Honório, no livro Dias Felizes, numa mensagem que se intitula Contratos Espirituais. Nós somos levados a técnicos na área da psicologia, da psicopedagogia, e aqueles de nós que trazemos uma responsabilidade no campo familiar, no campo interrelacional, profissional, nós recebemos uma equipe multidisciplinar para estar nos ajudando. Então, esse autodescuido, eu me foco no outro, e aí diz a psicologia, a melhor forma de fugirmos de nós, focar no outro. Como ninguém foi criado para ficar vazio, eu me encho do outro, estou vazio de mim mesmo. Então, nós vamos perceber que eu fico numa fazeção de coisas para fora, mas não estou me fazendo com aquilo que eu estou fazendo. A autodesconsideração é todo ato que praticamos ou deixamos de praticar conosco ou com alguém que não considera o potencial de mudança que trazemos em nós. Deus cria alguém coitadinho? Deus cria alguém carente? Coitadinho, vamos ajudá-lo. Olha aí. Não nos damos conta que por trás disso tem uma prepotência. E o prepotente sempre precisa de alguém como sendo o impotente, o coitadinho. Então é o pseudo-mártire. Então nós entramos num processo de autodesconsideração. Porque eu só posso dar ao outro aquilo que eu estou dando a mim mesmo. Então, se eu me autorrespeito, se eu me autovalorizo, se eu respeito o meu livre-arbítrio, eu também vou respeitar do outro. Mas se eu não me valorizo, se eu não me respeito, nas minhas relações vai estar também manifesto, direto ou indiretamente, explícito ou implicitamente, o meu jeito de funcionar. E há o autodesprezo. É todo ato que praticamos ou deixamos de praticar conosco ou com alguém que nivela a pessoa por suas atitudes desequilibradas. Como nós vimos anteriormente, se eu tenho um padrão de estar me valorizando, não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço, quando eu acerto, quando eu não digo assim, não fez mais do que obrigação. Porque às vezes nós temos um padrão de exigência tão grande conosco, que muitas vezes me falta a gratidão comigo mesmo. Porque se nós formos ver, nós enquanto espíritos, nós somos uma dádiva ou uma conquista? O que nós somos? Enquanto espírito, nós somos uma dádiva, um presente de Deus para quem? Para nós mesmos. Agora, enquanto Lacordaire, enquanto persona que nós somos, que nós estamos, o nosso jeito, o nosso perfume, ele é uma dádiva ou uma conquista? Uma conquista. Outro dia nós éramos simples ignorantes. E quem nos tirou dessa ignorância profunda? Nós mesmos. E aí o Espírito Honório também coloca no livro Eu, Espírito Imortal, as duas forças que regem o universo. A força endoevolutiva, que essa está presente em todo o universo, no ser mineral, vegetal e assim sucessivamente, ela gera as mudanças. Se nós pegarmos a tabela de Mendel, desde o mineral mais simples ao radioativo, é a força endoevolutiva trabalhando. Se nós pegarmos no vegetal, aquilo que a gente esbarra nele, ele faz um movimento, um futuro sistema nervoso. É a força endoevolutiva. Se nós pegarmos o cavalo pantaneiro, que aqui no Mato Grosso tem, que faz toda uma mudança genética, está na genética, a força da genética, as leis. Mas quem organiza essas leis? A força endoevolutiva. Mas quando chega em nós, o ser humano, o espírito, nós trazemos conosco, além da força endoevolutiva, nós trazemos a força
autoevolutiva, que é essa força que nos impulsiona pela força da vontade as 4 competências: afetiva, efetiva, criativa e investigativa. Então, quando eu tenho essa sintonia, eu vou estar justamente buscando sair dessa pseudo-responsabilidade. Ainda vejamos, olha, além da irresponsabilidade, existe a pseudo-responsabilidade. O que é a pseudo-responsabilidade? Vejamos, que é também um estado emocional, mas de característica mascarada, porque parece ser responsável, mas em realidade não se responsabiliza nem gera a mudança necessária. Quando eu pego a responsabilidade do meu filho e quero fazer por ele, veja, aparentemente eu estou o quê? É meu filho, eu preciso fazer. É uma pseudo-responsabilidade, porque a nossa responsabilidade é promovê-lo, é auxiliá-lo, é o que nosso anjo de guarda faz. Vejamos, olha, quando nós então agimos nessa pseudo-responsabilidade, o que acontece? Ó? A pessoa em estado de pseudo-responsável se força a resolver as situações como se ela fosse a única capaz de compreender o porquê das coisas. Ao invés de refletir sobre os próprios sentimentos, ela determina o que os outros vão pensar, sentir e fazer nas diversas situações. Você acha que eu não te conheço? Você acha que o que eu estou falando para você, se você fizer desse, vai dar errado como das outras vezes? Também, e a pessoa chega lá, ela falou de alguma situação que ela não alcançou o que ela esperava. Eu não sei, eu sabia, eu te conheço, eu te falei, você não ouve. Olha o que você está fazendo. Você precisa me ouvir. Então a pessoa ela tem uma conduta invasiva e não de cooperação. Então nós vamos perceber que quando eu ajo desta forma, nessa pseudo-responsabilidade, de alguma forma eu estou sempre, às vezes, inibindo o próprio desenvolvimento, a autonomia do nosso próximo. Por quê? Porque de alguma forma ele também me dá um sentido, mas é um sentido egóico, como nós vimos que o Espírito Honório coloca. Ali a relação, ela está doentia. Por quê? Tanto está doente quem recebe, quanto quem está dando. Porque é uma relação de dependência ou de codependência. A dependência, muitas vezes, é da pessoa que está ali como sendo fragilizado, coitadinho. Agora, a codependência, muitas vezes, é do pseudo-mártir. É aquele que precisa da vítima perto dele, para ele ter um sentido de que ele é bom. Olha o que ele está fazendo, que ele está ajudando. Então nós vamos perceber que por trás disso é uma pseudo-responsabilidade. Então vejamos, a responsabilidade essencial é construída a partir de 3 aspectos básicos. E esses 3 aspectos são os aspectos que Jesus trabalhou incansavelmente conosco, que Allan Kardec vem resgatar através da mensagem dos bons espíritos. Primeiro, em restrita aceitação dos atos e fatos como eles ocorreram. Vejamos Jesus diante da mulher carente afetivamente, ou da mulher adúltera. O que Jesus fez? Primeiro, ele tem e nos ensina e nos orienta a desenvolver essa visão global. A visão global é texto e contexto. O texto é, ela foi apanhada em adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Agora, em que contexto? E é isso que Jesus sempre nos ajudou e nos orienta e nos ensina, que a doutrina vem resgatar para nós, que é a fala de Santo Agostinho. Então, quando Santo Agostinho fala passar em revista, ele está nos ajudando a ver texto e contexto. Jesus, por ter esta visão indimensional, ele sabia que ali estava
a adúltera, entre aspas. E o adúltero estava onde? Ela estava adulterando sozinha, mas a lei, ele sabia, uma lei machista. Mas o que ele nos ensinou? Não é ir para a periferia das situações, não é ficar no ter, no fazer e no estar. É o ser tendo, é o ser fazendo, é o ser estando. Ali estava uma mulher que fez algo, mas ela era o que ela fez? Ou é um ser espiritual? Uma viajora das estrelas. E aqueles que estavam a apedrejar, ali prontos a apedrejar, eles estavam e achavam que estava errado? Ou culturalmente, eles não estavam viciados, com a mente viciada naquele comportamento? Adiantava Jesus dizer, não, está errado, olha, não faça isso, olha, não é assim. Não. Ele sabia que ali estavam seres que possuíam a voz de Deus dentro de si. E o despertar desta voz, somente com uma outra voz também consciencial. E é o que ele faz. Aquele que estiver sem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Vejamos como Santo Agostinho colocou, passar em revista. Então essas perguntas conscienciais despertam aquilo que nós somos naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou tendo, naquilo que eu estou estando. E essa é a prática do amor. É eu estar percebendo o que eu estou fazendo, ou estando, mas em sintonia de quem eu sou. E naquele momento, vejamos o reforço que Jesus faz, segundo Amélia Rodrigues. Ele escreve na areia os predicados menos felizes de cada um. Por quê? Eles eram aqueles predicados ou eles estavam ou tinham? E por que escreveu na areia? Aí recorremos ao Espírito André Luiz no livro Sinal Verde. O mal não merece comentário, merece reflexão, passar em revista. E aquilo só tinha sentido naquele momento. E logo depois que foi saindo todos, o que Jesus pergunta? Mulher, cadê aqueles que lhe condenavam? Ele sabia ou não? Então por que ele perguntou? Para que ela pudesse agora, sentindo afetivamente, e pudesse fazer um trabalho investigativo do risco, da situação, do momento, e ela pudesse agora, efetivamente, dar uma nova direção na sua vida, criativamente. Que ela pudesse criar um novo rumo, uma nova diretriz. E aí ele então pergunta, cadê aqueles que lhe condenavam? E ela percebe, da escolha que ela fez, ela entrou numa nova experiência. Iria ser apedrejada. Mas o que Jesus coloca? Ele a retira da pseudo-responsabilidade ou do autodescuido e a redireciona no autocuidado. Vá, minha filha, pense, medite, é isso que você quer para a sua vida? Não tornes a pecar, para que não lhe suceda o pior. Ou seja, melhore as suas escolhas, porque toda escolha tem depois uma nova experiência. Então aí nós vamos perceber que ele acolhe de forma irrestrita o fato. E ele trabalha com foco no fato, na situação, mas com foco em quem está na situação. Quem são essas almas? Quem somos nós? Resgatando os valores do espírito imortal. A segunda é buscar uma expressão verdadeira do que sinto a partir do que ocorre. O que eu estou sentindo diante dessa situação? Porque não tem como nós nos proibirmos de pensar, nem de sentir. Às vezes nós falamos assim, eu não quero nem pensar. E não me dou conta que eu estou metaprogramando
não pensar. E qual que é a doença que nos inibe de pensar? Então, o futuro candidato ao Alzheimer. Eu não quero nem ver futuro candidato a uma catarata precoce. Olha, eu não quero nem ouvir o que eu estou ouvindo. E aí nós vamos perceber que eu faço uma negação daquilo que o universo está me convidando a eu me trabalhar. Mesmo situações que nós não criamos, mas que chegaram ou que chegou até nós. Quando Jesus diz, não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai queira, sem que Ele saiba. Ou seja, todos nós estamos mergulhados nessas leis sábias e imutáveis. O Emmanuel, ele diz assim, antes de qualquer problema, a ajuda chega sempre na frente. Então nós vamos perceber que diante da situação eu vou me perguntar, o que eu estou sentindo? Raiva. Agora vem a segunda questão, o que é que eu quero fazer com essa raiva? Como eu quero fazer diante dessa situação, com essa raiva, com esse medo, com essa insegurança? Com base em quem eu sou, como eu posso me acolher diante da raiva que eu estou sentindo? Diante desse medo que eu estou tendo? Sabendo que eu sou mais do que eu faço, do que eu sinto, do que eu estou. Então, nessa autoconsciência, eu entro no autocuidado. A terceira, o que realmente quero fazer comigo diante de tal situação. O Emmanuel também diz assim, o Espírito Emmanuel, das pessoas, das coisas e das situações, sempre existe o melhor lado. Para quem? Para quem usa da sua competência afetiva, efetiva, investigativa e criativa. Porque qualquer situação, eu sou convidado criativamente a ver um ângulo diferente. E o universo, ele é mesclado de opções. O que eu quero? E somente eu posso decidir, definir o que eu quero. Que pessoa eu quero me tornar? Como eu quero estar diante dessa ou daquela situação? E aí, refletindo amorosamente em Jesus, não nos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu fardo. Mateus 6:34. Como então podemos nos tornar seres conscienciais? Fazei como eu fazia. Passava todas as noites em revista as minhas ações. Como eu posso me tornar um ser amoroso? Deixo-vos 2 mandamentos. Primeiro, amai-vos. O segundo, instruir-vos. Então vamos percebendo que a prática do amor, primeiro conosco, nesse movimento de autorrespeito, de autovalorização, porque Jesus, Ele não é uma história, Jesus não é um mito, Jesus é uma realidade. E quando Ele diz para Joana de Cusa que Ele é o bom pastor, quando ela bate à porta, à casa de Pedro, mas Senhor, o Senhor me conhece. Surpresa. Diz, Joana, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas nominalmente.
Então nós estamos vendo nesta gravura, esta é a grande proposta da vida. Os bons espíritos, o nosso anjo de guarda, qual é o lema que eles trazem consigo? Ajudar a minorar, a diminuir a dor e o sofrimento do nosso semelhante. Portanto, a prática do amor é eu toda manhã perguntar para mim mesmo o que eu posso fazer comigo, me tornando uma pessoa melhor, autoconsciente, aliviando a minha dor, a minha angústia, o meu sofrimento, porque eu sei que fui eu quem o gerei nas minhas escolhas equivocadas, do ontem e muitas vezes do hoje. Mas eu sou mais do que os meus equívocos, eu sou mais do que eu fiz, do que eu faço. Eu sou um ser amor. Com base em quem eu sou, como eu posso me ajudar em quem eu estou? E ao mesmo tempo, eu começo a me questionar amorosamente: como eu posso estar ajudando nessa grande equipe de Jesus a minorar, a diminuir a dor e o sofrimento do meu semelhante, na prática do alto amor, exercendo o alto amor, nessa confiança amorosa, como nós estamos vendo nesses momentos de lava-jato, de famílias inteiras se lançando em embarcações frágeis, em busca de países estranhos, pedindo guarida. E às vezes uma embarcação toda naufragando. E eu, no aconchego do meu lar, da minha família, como eu posso praticar o amor, dando ao cosmo a minha cota na prática do amor? Jesus nos abençoe e prossiga iluminando as nossas almas. Vamos pedir a nossa querida Luísa Leontina para nos conduzir na oração, por favor. Então, nesses instantes, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de podermos refletir sobre a importância da vida, Senhor, de trazermos a vida com mais profundidade no nosso dia a dia, de sermos, Senhor, mais amigos, mais fraternos, mais amorosos, deixando, Senhor, cair no âmago do nosso ser as sementes que Tu lançastes há muitos anos na Galileia, deixando, Senhor, que aquele clima espiritual que tomou conta daquele momento da terra possa reviver agora, neste instante, Senhor, de tantas dificuldades, de tantos desencontros. E a partir do instante, Senhor, que essas sementes começam a crescer, sentimos mais Teus filhos, mais irmãos uns dos outros, mais fraternos. E a solidariedade, Senhor, o amor ao próximo, passa a fluir do nosso ser em direção a outros seres.
Então, Senhor, a cada dia, dentro ainda da pequenez que trazemos conosco, somos gratos por tudo que Tu nos ensinaste, que possamos sempre, Senhor, lembrar dos Teus ensinamentos. Sê conosco, Mestre, que assim seja, Senhor. Eu vou exatamente para onde eu me levei durante a vida inteira. É para aí que eu vou depois da morte. Ou seja, o que nós produzimos durante a vida, em termos de conteúdo mental, conteúdo emocional, circunda toda a nossa realidade espiritual. O mundo material e o mundo espiritual não são antagonistas. Eles são apenas duas frequências diferentes de uma mesma realidade. A realidade que criamos dentro de nós mesmos. Aqui no mundo material, a criatura humana está sobre a força de leis materiais e o seu pensamento está submetido a toda uma organização do corpo. Mas a mente é livre para emitir a frequência que ela cria. Ou seja, nós nos sintonizamos com os ambientes e com a realidade que nós criamos. Se nós estamos desenvolvendo uma vida atual, focada em objetivos nobres, focada em crescimento interior, em superação dos nossos vícios, em desenvolvimento das nossas virtudes, nós já estamos nos organizando para depois do decesso celular, ou seja, depois da morte do corpo físico, estarmos na continuidade desses trabalhos, com outros espíritos, e espíritos ainda mais elevados, que vão nos ajudar nesse objetivo interior. Mas se nós estamos cultuando os vícios, se nós estamos nos demorando na mágoa, na raiva, na ira, na inveja e tantas outras formas de nos apegarmos a questões tão transitórias da Terra, é obviamente que depois da morte continuaremos apegados, inclusive ao corpo, tendo uma dificuldade para nos desprendermos do próprio corpo. Isso é parte de uma lei. A lei que nós fomos colocando dentro do nosso movimento de vida, a lei de sintonia. Vamos nos sintonizando com as realidades que produzimos através dos nossos desejos, quando inferiores, ou das nossas vontades maravilhosas, quando superiores. Então, quando nós perguntamos para onde eu vou depois da morte, é uma pergunta que deve ser direcionada para onde eu estou indo agora, durante a minha vida. E tenhamos a certeza, o lugar para onde nós vamos é o lugar que nós mesmos já estamos interiormente criando e manifestando através das nossas emoções. O universo é pródigo de oportunidades. Comecemos hoje um mundo novo e estaremos no mundo espiritual que tanto buscamos, o mundo espiritual de felicidade.
O nosso papel como cidadãos deve ser sempre proativo. Há uma tendência do povo brasileiro que nós muitas vezes não vemos em outros povos do planeta Terra, de uma passividade às vezes que beira ao exagero, em que as pessoas aguentam caladas, aguentam uma série de processos que vivem no seu dia a dia, falta de hospital decente, falta de escola decente para os seus filhos, uma série de processos que se vivencia diariamente, e as pessoas, de uma certa forma, como se fossem tudo isso inevitável, se acomodam frente aos desmandos que acontecem, principalmente em nossos dias no nosso país. Dentro de uma visão profunda, espiritual, com base nas leis divinas, não há nada que nos aconteça que não tenha uma causa. Realmente, nós aqui que estamos vivendo tudo isso, estamos passando por uma provação coletiva. Mas toda causa vai ter um efeito. Se hoje nós estamos colhendo os efeitos do passado menos digno, nós somos convidados enquanto pessoas, individualmente e coletivamente, a mudar as causas para que nós mudemos os efeitos. Nós só teremos um país mais justo na hora que as pessoas começarem a reivindicar com todas as forças dentro delas mesmas os próprios direitos, como aconteceu várias vezes este ano, as chamadas passeatas e tudo, em que as pessoas começaram a trabalhar mais efetivamente pelos próprios direitos. Isso é um dever. Quando nós fazemos isso, nós estamos produzindo, a partir da mudança das causas, os efeitos, vendo a vida não de forma passiva, mas de forma proativa, em que nós não ficamos esperando que as coisas aconteçam, mas fazemos as coisas acontecerem. O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra a indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org.